Retornando à nossa aula da Escola Dominical, hoje estamos estudando a nossa segunda lição, da revista de número 10. Estamos estudando as doutrinas bíblicas, fundamentos da verdade. Esta é a segunda lição, já no finalzinho. Vamos para o terceiro ponto da nossa lição. Você que tem a lição, você que não tem, adquira. E começa logo a estudar a palavra de Deus juntamente conosco. Os números estão aparecendo aí no seu vídeo. E aqui, com a minha classe, vamos agora, juntamente com você, estudar a providência divina. Quando falamos de providência divina, estamos nos referindo todas as atividades de Deus no cuidado, na conservação, na proteção de tudo aquilo que Ele criou. É a providência divina. Deus planeja tudo com antecedência e faz com que esse planejamento seja concretizado e realizado, independente da vontade do homem ou de qualquer outra pessoa. A providência divina, inclusive, está contido basicamente na redenção. Geralmente você pode ouvir algum pregador dizendo que o homem pecou e Deus, então, de imediato mandou Jesus para morrer por nós na cruz do Calvário. Parece que te dá uma sensação de que Deus foi pego assim, despreparado, não sabia o que estava fazendo. Mas quando você lê a Bíblia Sagrada, diz que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, morto antes da fundação do mundo. Aí dá um nó na nossa cabeça. Antes de Deus criar, Gênesis 1, verso 1, diz a Bíblia que Ele já tinha nos designado para sermos seus filhos. Está lá em Efésios, capítulo 1, e eu cito aqui Romanos, capítulo 8, verso 28, que fala que nós estamos apenas seguindo um planejamento, um propósito e uma designação divina. Isso é providência. Então eu posso descansar sabendo que eu estou vivendo e devo apenas, pela fé, conhecendo a palavra de Deus, viver esse projeto que Deus criou para a minha vida. O grande problema é que muita gente vive alheio a esta providência divina e quer viver com a sua própria cabeça. Mas, quando falamos de providência, falamos também de propósito. Pedro, você pode me explicar um pouquinho sobre o propósito da providência divina? Bom, pastor, é como você tinha falado no outro bloco sobre a teoria deísta, que Deus é um relojoeiro que cria o relógio e deixa ele a própria sorte. Aqui no tópico 2, sobre o propósito, já está falando aqui que Deus se preocupa com o ser humano, com a sua criação. Ele os ama. É verdade. Inclusive, nós colocamos aí bem específico, né, Pedro? Uhum. Que Deus, no propósito da sua providência, e não só cria, mas Ele providenciou tudo para que o homem tivesse felicidade, tivesse bem-estar. Lembremos do Jardim do Éden, né? Amém. Como seria a nossa vida hoje se Adão e Eva não tivessem pecado? A gente pode olhar para o passado, mas também nós podemos olhar para o futuro. Como será a nossa vida se crermos em Jesus, permanecermos fiéis e entrarmos no novo céu e uma nova terra? Então, a felicidade e o bem-estar, Salmo 84, verso 11, o desenvolvimento espiritual está no propósito de Deus. Deus quer que o Pedro cresça, não só fisicamente, geneticamente, mas espiritualmente. Daqui, na próxima Escola Bíblica Dominical, na nossa classe, daqui a 3 anos, o Pedro vai estar maior. Mas vai estar maior também espiritualmente. Mas tu quer ficar barrigudo igual eu? Não, tem que ficar diminuir aqui também. O Pedro vai estar maior. E quando falamos da providência, nós falamos também da concordância. Deus, ele é tremendamente absoluto. E você imagina se Deus, ele impedisse a vida das pessoas que ele não concordasse? Então Deus, ele criou leis, como o próprio livre-arbítrio do homem, que se o homem tomar uma decisão errada, mesmo assim, Deus, ele concorda. Não concorda com o erro do homem, mas ele concorda com o atributo que ele colocou no homem. Então, a concordância de Deus se refere que na providência de Deus, ele permite que as suas criaturas existam e vivam debaixo da sua soberania e debaixo da sua providência. Porque ninguém poderia viver e existir sem essa concordância.
Quando falamos no cotidiano, a providência de Deus no cotidiano, quem poderia me dizer alguma coisa sobre isso? Eu poderia falar. No cotidiano nós vemos que a providência de Deus, ela está presente nos mínimos detalhes do nosso cotidiano, no nosso dia a dia. E às vezes nós nos perguntamos por que os ímpios prosperam. Mas nós sabemos, a palavra de Deus diz, e também aqui na revista fala, que a prosperidade dos ímpios, ela é terrena, ela é passageira. E aí também nos perguntamos o porquê que o justo sofre. Ele sofre porque tudo que Deus faz é perfeito e Ele permite o sofrimento para o nosso próprio crescimento e desenvolvimento espiritual. Assim como um pai disciplina o seu filho, Deus também nos disciplina espiritualmente para que nós cresçamos. Quando eu era pequenino, eu experimentava aqueles castigos doloridos, né? Aquelas disciplinas doloridas, né? Que não são muito recomendadas. Mas a Bíblia diz que Deus também, Ele nos disciplina. E a disciplina de Deus, às vezes, vem pesada. Às vezes, vem um pouco mais leve. Mas é para nós crescermos espiritualmente. Tipo um atleta. Um atleta só desenvolve a sua musculatura se ele experimentar determinadas atividades físicas, levantamento de peso, corrida, algum exercício mais que exige a sua vitalidade. Da mesma forma a nossa vida espiritual. E quanto aos ímpios, às vezes nós ficamos incomodados. Por que Deus não mata logo esse cara? Por que Deus não julga? Mas o próprio amor de Deus, Deus como amor, está dando tempo para essa pessoa se converter, porque Deus não tem prazer em lançar ninguém no inferno. E aqui vemos no dia a dia, tanto na nossa vida, como na vida do ímpio, de todas as pessoas, a presença e a providência de Deus. Então, pessoal, estudamos hoje sobre as maravilhosas obras de Deus, os atos criativos, o governo soberano e a providência de Deus. Vamos praticar, vamos viver crendo e confiando nesse Deus tremendo que nos ama e te ama. Voltamos na próxima aula, em nome de Jesus. Deus te abençoe.